Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Falar de Copa do Mundo, essa Copa do Mundo tem mostrado a força do continente americano, América do Sul, América Central, América do Norte. América Central ali mostrando algum valor, de repente uma semente para o futuro, né? Mas os anfitriões, Estados Unidos, México, Canadá e campeões como Brasil e Argentina, além das seleções sul-americanas, o Equador, que exemplo de entrega, de raça, essa talvez a maior geração de futebol do Equador, da história das Copas do Mundo, vencendo a Alemanha, o Paraguai se classificando, a Colômbia também tirando muita onda. Bom, será que a América do Sul leva a Copa mais uma vez? Será que teremos surpresa, campeão inédito, tendo em vista o bom futebol apresentado aí pelos anfitriões? Bom, vou pedir para você que está acompanhando esse vídeo, claro que eu quero saber a sua opinião, né? Você acha que a Copa permanece na América do Sul? Pode pintar aí uma surpresa algum dos anfitriões, de repente beliscando, ou volta para a Europa, essa taça linda, maravilhosa? Enfim, quero saber a sua opinião. Aproveito para convidar você a se inscrever aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol. Todo dia tem conteúdo falando sobre diversos assuntos envolvendo a nossa paixão, que é o futebol, né? Às vezes a gente discorda, a divergência faz parte, a gente se irrita aí, né? Mas não se irrita não, Dois Toques é família. Vamos lá, gente. O que eu tenho visto, e acredito que vocês também, é uma Copa muito tranquila para dois anfitriões que conseguiram, de uma forma, não vou dizer surpreendente não, mas de uma forma muito contundente, classificações tranquilas nos seus grupos. Estados Unidos e México, principalmente, que tem muito mais tradição do que o Canadá. A seleção norte-americana jogou ontem contra a Turquia. O resultado pode enganar quem não viu o jogo e não viu o time que entrou em campo, né? Ontem a Turquia venceu por 3-2 nessa que seria a maior geração do futebol turco. Eu acho que ainda pode ser com Arda Güler, que é muito novo, muito jovem, esse excelente jogador de meio campo. Há outros jogadores muito bons na Turquia, mas o time não aconteceu. E os Estados Unidos, que ontem jogou com a Turquia, como os americanos haviam ganhado os dois primeiros jogos e já haviam garantido, inclusive, a primeira colocação do grupo, com uma rodada de antecedência, eles botaram o time em reserva. Só tinha o McKinney, o único titular da seleção norte-americana. O Maurício Pochettino, treinador da seleção americana, poupou todo mundo. Tirou onda, poupou todo mundo, botou os reservas e olha, fez jogo duro, poderia ter vencido o jogo contra a Turquia. No último segundo, o Arda Güler fez uma jogada fantástica e a Turquia acabou vencendo por 3-2, um alento, né, para essa geração, mas que de nada adiantou. Então os Estados Unidos jogaram muita bola nos jogos contra Paraguai e Austrália, com vitórias tranquilas, conquistadas no primeiro tempo, depois foi só enrolação e tal, e agora pegam a Bósnia nos 16avos. Estados Unidos favoritíssimo contra a Bósnia, favoritíssimo. Eu vi jogos da Bósnia, Estados Unidos bem favorito. E ontem se deu ao luxo de botar reservas. O México não quis se dar esse luxo, né? O México quis ter a campanha 100%. 3 jogos, 3 vitórias numa campanha que está encantando o México. A última, um 3-0 para cima da Tchequia no estádio lendário, Estádio Azteca. E o México quer a sua melhor campanha. O México quer fazer história. Ele quer chegar, pelo menos, até as quartas, ultrapassando, né, a sua melhor campanha, quem sabe chegando à semifinal. E é um time com bons valores. Mora, excelente jogador, revelação desse time. Chávez, muito bom jogador. O Jiménez é um matador, né, um atacante que gera muito jogo também. E o Quiñones, jogadoraço, forte, bruto, raçudo, ainda mete gol pra caramba, Quiñones. Bom time do México, bom time do México. E o Canadá não é também nenhuma surpresa não, porque na Copa passada, mesmo o Canadá tendo perdido todos os jogos, já havia ali alguns bons valores, né? Eustáquio,
o Jonathan Davis, né? Então, eu gostei muito desse Davis, jogadoraço, assim, jogador quase completo. E o Canadá, além de conquistar o seu primeiro ponto nessa Copa, logo na estreia contra a Bósnia, a sua primeira vitória contra o Catar, um 6-0 impiedoso, ele conquista também a classificação na segunda colocação. Tá? Então não foi a piedade do terceiro lugar, não. O Canadá ficou em segundo lugar, perdeu para o time da Suíça, que é um time chato, que é um time que no continente europeu tem conquistado vaga para a Copa em quase toda a Copa do Mundo, e não é em repescagem, não, né? A Suíça, muitas vezes, é vaga direta, tá? E o Canadá vendeu cara a derrota para a Suíça. Então os anfitriões, o Canadá menos do que Estados Unidos e México, mas vem com força para essa próxima fase da Copa do Mundo. E o que dizer das seleções sul-americanas que, se não tem mostrado um futebol brilhante, como a Argentina, se não tem mostrado classificações, de certa forma, tranquilas, como a do Brasil, tem mostrado muita raça, muita garra. Foi assim com o Equador. Que vitória do Equador, talvez a vitória mais emocionante dessas da última rodada. Um 2-1 de virada para cima da Alemanha, o estádio lotado, a torcida do Equador não merecia o que aconteceu nas rodadas iniciais. Tropeço contra a Costa do Marfim no final do jogo, tropeço contra Curaçao, isso aí destroçou o coração do torcedor equatoriano, mas o Equador não desistiu, com um gol ali aos 31, 32 minutos do segundo tempo, virou para cima da Alemanha, gol do Platita, muita raça, muita vontade, muito coração. E o Equador, a melhor geração de futebol do Equador, vem muito forte para essa próxima fase. Quem pegar Equador não vai ter vida fácil, não. O Paraguai ontem fez um joguinho de compadre, olha que decepção, mas se classificou. Esse era o objetivo, né? Só que poderia ter fugido de uma Alemanha da vida. Poderia ter pegado, quem sabe, ali um Irã, mas o Paraguai preferiu fazer joguinho de compadre contra a Austrália. A Austrália precisava do empate para manter a segunda colocação. O Paraguai não se arriscou, não deu a cara a tapa, não quis perder o que já tinha, mas vale um na mão do que dois voando. Então o Paraguai também se classifica, mas como terceiro colocado, e vai ter um caminho mais difícil essa geração paraguaia, mas está classificada. E a Colômbia, muito bem classificada. A Colômbia também venceu os seus jogos, tem mostrado um futebol de protagonista. Tá? Então o que a geração de 94 da Colômbia tinha para mostrar, essa de 2026 está mostrando. A Colômbia é um time dominante. E olha, Portugal vai ter muito trabalho. Portugal que também vem como favorito, etc e tal. A geração portuguesa tem a geração colombiana, tá? Muito cuidado com esse time da Colômbia, que é muito bom, comandado ali pelo excelente Luiz Dias. E Brasil e Argentina não precisa nem falar, né? No dia que Brasil e Argentina ficarem na fase de grupos, para tudo. Né? Brasil, então, nem se fala. A maior tradição em Copa do Mundo. Então o Brasil, mesmo sem um grande futebol, passou tranquilo, vem forte contra o Japão tem uma boa equipe? Tem. Mas o Brasil é favorito sempre diante do Japão. Ah, mas o último amistoso o Japão ganhou. Mas o Brasil na Copa do Mundo, o Brasil é favorito sempre diante do Japão. E a Argentina provavelmente vai ser uma das seleções que vai conquistar 9 pontos, né? Provavelmente. Vai jogar contra a Jordânia. O México até o momento é a única, né? A Argentina deve também conseguir isso. Vamos ver se a França consegue ganhar da Noruega, né, para também chegar a esse feito. A Noruega também está brigando aí pelos 9 pontos, mas a Argentina vem como atual campeã da Copa do Mundo, jogando um bom futebol em bloco, muito entrosada, escalonita, classificadíssima também. Só o Uruguai pode ser a decepção sul-americana. Vamos ver, né? O Uruguai hoje decide a vida contra a Espanha. Só o Uruguai pode ser a decepção sul-americana. A Bolívia ficou pelo caminho nas eliminatórias, naqueles mata-matas, né, nos playoffs, e o Uruguai, das 6 seleções sul-americanas, pode ser a que fica pelo caminho, tem um jogo dificílimo contra a Espanha. Né? Perdeu pontos bestas aí no caminho, agora vai ter que correr contra o tempo. Falando de Curaçao e Haiti, eu acho que vale a semente para o futuro. Né? Curaçao conquistou um ponto importantíssimo contra a fortíssima seleção do Equador, mostrando que o futebol tem futuro
do país, e Haiti vendeu muito cara a derrota para a Escócia e quase ganhou de Marrocos, vamos falar assim, né? Quase ganhou de Marrocos. Acho que para Curaçao e Haiti vale a semente para uma próxima Copa. Para uma próxima Copa. Quem sabe? Fico por aqui. Até a próxima. Dois Toques, a casa do futebol.